Caio, o conhecimento bíblico que eu tenho é de aceitar Jesus. Olha aí o que a mulher aprendeu, nossa amiga. Conhecimento bíblico que eu tenho é de aceitar Jesus, ser batizado, é ir na igreja, obedecer às normas da igreja. Nossa. Mas diante de tudo isso que você disse, não sou convertido e muito menos tenho fé. Vivo insegura, tenho medo. Fazer obras. Aprendi que se eu dou o dízimo, a minha oferta, já estou fazendo a obra de Deus. Confesso que fiquei muito triste ao ouvir você, sabe, Caio? Porque percebi que eu estou muito, mas muito longe de Jesus. Sempre senti um desejo enorme de servir Jesus. Sabe, Caio? Pior é que eu achei que já estava servindo. Gente, é triste demais. É isso aí. Mas é uma tristeza grata. É, maravilhosa. Bendito seja Deus que entristeceu você para a vida. Amém. Gerou em você essa percepção da sua não conversão. Bem-aventurada seja você agora. Está se convertendo agora. Está enxergando. Isso é metanoia. A palavra arrependimento, que a gente fala toda hora, a gente só associa arrependimento àquele bater de mãos no peito, num estado de desespero frenético e contínuo, e a gente não pega o significado contínuo do entendimento sobre o que é arrependimento, que é mudança de mente. Metanoia é pegar a mente e entregar a mente a esses processos de mudança, de atingimento de referências para além do hoje, na compreensão, no entendimento, na conversão, na submissão do ser à percepção da vida, ao mandamento de Deus no Evangelho, como amor para ser vivido e aplicado nas dimensões mais diversas e dos modos mais sábios. Então, esse entender, esse discernir, é o que carrega o poder transformador, contínuo e revolucionário dentro da gente. É o que Paulo diz em Romanos 12. Romanos 12, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, por causa das misericórdias de Deus a nós reveladas, que não vos conformeis com este século, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No entanto, minha irmã, você descreveu aqui um cenário típico dos nossos dias. É a pessoa que vai para a igreja porque ouviu uma propaganda na televisão, porque ouviu um programa, um culto sendo transmitido, assistiu um Fala Que Eu Te Escuto, seja lá o que for, na TV aberta, um Mundial da Vida, um pãozinho de queijo aí do R.R. Soares, Show da Fé, e vai, ou qualquer outro grupo, recebeu um convite, ouviu uma divulgação, está meio aflito, angustiado, e aquilo ali é um baú da felicidade, né? Oxe. Estão prometendo de tudo. É a gruta do Aladim, do Alibabá, né? A gruta do Alibabá. Com certeza. E o gênio é do Aladim. Sim. Mas é só isso. Aquela promessa, meu Deus, multidões de ignorantes, incautos, tolos, tendentes ao placebo, vão para lá. Aí chega lá, claro, se você está num lugar onde tem 5.000 pessoas cantando com a mão para cima, já dá um clima, o cara chega assim, poxa, tá ninguém vê coração, só vê todo mundo para cima, não sabe para que aquelas mulheres voltam, para que casa, para que maridos, para que vida, aqueles homens por que voltam, como fazem, como vivem, aqueles meninos, aquelas meninas, aqueles obreiros, ninguém sabe de nada, aquilo é só o encontro da massa. Quando voltam para as bagaças, onde a felicidade reside, é onde a dor fica muda, calada, nunca confessada. Porque agora você tem um compromisso público com o sucesso do lugar. Isso é testemunho agora falar do seu sucesso e não tocar na sua dor, na sua angústia, do seu medo. E se você está vivendo de insucesso, então não fale. Porque dá azar. Dá azar. Tem disso também, né? Tem, claro, falar negatividades
Dá azar. É falta de fé. Falta de fé. Então, esse tipo de fé é tão supersticiosa que a gente tem que dizer que não é outra coisa senão a crença de que dá azar. Então a bagaça tá boa. Tá boa. Então tá tudo bom. Pois bem, aí a pessoa cai ali dentro, vê essa coisa toda acontecendo e diz, pô, só tem gente poderosa aqui. Olha para os pastores lá em cima, é tudo poderoso. Os templos enormes. Salomão ficaria humilhado dentro dos lugares. Aí diz, é aqui que eu vou ficar. Aí vão ficando. Aí chega lá, mandam comprar camisas, camisetas, bottoms, folhetos, livros, doutrinações, tudo só físico, mas não tem ensino da palavra. Como Macedo me disse, eu não sei qual é a denominação dela, vou falar do Macedo aqui. Vamos falar. Macedo me disse, na Te Universal... disse pessoalmente. Hã? Pessoalmente. Não, um papo, eu e ele. Dentre alguns papos que tivemos longos, nós nunca tivemos conversas curtas, só ao telefone. Pessoalmente, sempre conversas longas. Nesse dia, ele me disse, olha, eu vou dizer uma coisa a você, não vou enganar ninguém não. Ele estava querendo se tornar membro da Associação Evangélica Brasileira, e eu falei a ele que naquelas condições não tinha jeito. Que a Associação Evangélica Brasileira existia para dar um significado ao que quisesse dizer que era evangélico no Brasil, porque do contrário, eu mesmo iria parar de dizer que sou evangélico, porque eu não concordava com nada daquilo que os evangélicos faziam. Porque evangélico tinha que ser a qualificação daquilo que procede do evangelho, e não uma terminologia que descontinua e contradiz o evangelho. Então ele me disse, eu nunca vou fazer uma escola dominical na Universal, nada dessa coisa de ficar ensinando. Bíblia para as pessoas não vou ensinar não, sabe? Porque só gera confusão. Aqui eu quero só o povo que venha para o culto e ouça o que a gente fala. Bíblia eles compram, levam para casa, mas ficar estimulando esse pessoal a ler Bíblia, não, isso só fica com minhoca na cabeça. Todo mundo com minhoca na cabeça. Extremamente franco em relação aos objetivos de controle dele. Né? Sem Bíblia. Claro, Bíblia é para adquirir, não é para ler. Então veja só, a outra coisa que se diz é, deu dízimo e tudo está feito. Deu dízimo e está consumado. Lá quem consuma, nessas igrejas atuais, não é a cruz quem consuma, não é Jesus quem consuma, é o dízimo que consuma. Jesus disse, está consumado, mas se eu não der o dízimo, Deus não ouve a minha oração, o gafanhoto vai me comer, o devorador vai me visitar, a desgraça vai se abater sobre mim, as maldições me virão, a pobreza me assolará. Porque Jesus disse, está consumado, mas eu não sei o que ele quis dizer com aquilo. Porque no mais, ficou tudo para ser pago e com grana. Então não seria com consumido, dízimo. não seria deve estar ser consumido. Só falta Jesus dizer, quanto custa? Né? Quanto custa, mas quanto eu estou devendo? Quantos homens terão ainda que pagar? Porque o que Jesus consumou não pagou nada. Então a pergunta de Jesus para a igreja é, quanto eu ainda estou devendo? A pergunta de Jesus aos pastores que ficam dizendo a esse povo que você compra a Deus com dinheiro é, quanto é que eu ainda estou devendo? Vocês querem me matar? Quantas vezes mais? Então, está aí, crédito ou débito, da renascença à morrença, na qual nós nos encontramos atualmente. De modo que você, minha amiga, é a típica cristã de hoje. Que é essa pessoa que tem Bíblia em casa, que frequenta a igreja, que dá dízimo e vive insone, aflita, angustiada, nervosa, carente, vazia, cobiçosa, invejosa, irrealizada, toda esburacada no seu interior, mas ao mesmo tempo já é tão ruim assim que você diz, bom, isso é porque eu sou crente.
dou o dízimo e vou para a igreja, e é tão ruim assim, que Deus me livre de me desviar. Eu acho que eu morro então no dia seguinte. Quando a pessoa não sabe que às vezes a vida dela é infinitamente pior na interioridade do que de pessoas que nem sabem o que ela sabe, mas pelo menos têm uma consciência que elas obedecem com mais integridade do que o crente à sua própria. Porque eu não fico em paz quando eu obedeço o que o pastor manda. Eu só fico em paz quando eu sigo em obediência à verdade de Deus na minha consciência. De modo que se eu obedecer ao pastor a vida inteira contra a minha consciência, eu me tornarei um angustiado, desesperado, aflito, nervoso, perdido, porque a consciência não suporta viver em estado de sufocamento e de negação da gente à voz da verdade nela. Com a maioria dos crentes que eu vejo, no fundo do coração, no dia que a primeira coragem aparece, que eles dizem, geralmente esse dia de coragem aparece quando a decepção deles com o pastor foi tão grande, que o pastor, como palavra de Deus, morreu para ele, nesse dia, pelo choque, ele começa a observar. Aí, quando ele vai observando o esquema no qual ele estava enganado, alguns entram em descrença profunda, outros caem em outra coisa, porque não tinha resíduo, não tinha raiz de nada dentro da pessoa. Raiz de nada. Coisa alguma. E era um Deus que, meu Deus, olha só, um Deus desse que diz, se você der dinheiro aqui nesse lugar, Você está realizando. olha, pode passar por cima dos pobres na rua, pode pular o que você quiser, porque está pago, é só quando você dá a grana para a igreja. O que Jesus pagou e mandou a gente viver como ensino dele, está coberto pelo seu dízimo. É uma indulgência. É uma venda de indulgência. Venda de indulgência. Pague o dízimo e compre acesso à sua irresponsabilidade, à sua inconversibilidade, à sua falta de Deus como experiência verdadeira de paz, de verdade, de salvação mesmo, de descanso do ser em Deus para valer. Ora, se o Evangelho não produz isso, não é boa nova. Boa nova de quê? Boa nova de que você vai o quê? Pagar dízimo? Ajudar a construir templos para o ego dos doidos? Você faz parte de uma associação de megalomaníacos? É isso que é Evangelho? O Evangelho é outra coisa. Jesus não veio morrer para a gente construir templos, nem para surgirem todos os megalomaníacos doidos que falam em nome dele por aí. Isso aí eu lhes garanto, o inimigo fez isso. Levantou esse joio doido todo, essa confusão, para deixar todo mundo assim. Jesus não faz assim. O evangelho dele, qualquer um identifica na hora. As ovelhas ouvem a sua voz e a seguem. Não reside dúvida no coração de quem, com sinceridade e boa intenção, não foge da verdade. Não importa quem me ensinou outra coisa, se meu pai, minha mãe, meu avô ou o anjo Gabriel, se não suporta e não resiste ao que Jesus ensinou como verdade, Paulo diz, seja anátema, tire isso da sua vida, fique fora, deixe fora de você. No anátema a gente manda para fora, no maranata a gente diz vem para dentro. Maranata existencialmente, eu digo, vem, que a tua palavra venha para mim. Tome conta da minha mente, Maranata. Vem, Senhor Jesus, em mim. E tudo quanto não é evangelho, eu digo anátema. Fora. Saia. Não é aqui em mim, não terá vida, não terá lugar, não terá tema nenhum. Não fará tema. O anátema não me tematizará. Jamais. Entendeu? Então, o que eu aconselho você? Fica aqui, na VMVTV, vamos ouvindo a palavra. No canal 3 você tem mensagens 24 horas ensinando o Evangelho. Vamos no Papo de Graça, vamos na programação. Vá lá no meu site, leia o que você quiser, mas sobretudo, antes de tudo e para sempre, tudo, pegue o Novo Testamento e leia. De Mateus para lá, aqui, ó, Novo Testamento. Leia, 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 leia.
o Espírito Santo vai iluminar a sua mente. Minha querida, você pode terminar o próximo ano de 2014 uma mulher totalmente nova, Amém. com uma mente nova, com uma Amém. compreensão nova, um ser humano não recalchutado, um ser humano transformado no entendimento, uma mulher linda e exuberante. É o que o Evangelho vai realizar em você, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estou na igreja evangélica por causa de Jesus e dos irmãos. Mas será que permanecendo nesse ambiente vou ter que viver para combater essas loucuras sem jamais me aprofundar nas profundidades do evangelho? Será que tenho que pregar o evangelho e esquecer dessas loucuras e de combater esses surtados? Claro. Como não me tornar frustrado e amargurado com todo esse cenário da igreja agora? Pare e vá pregar o Evangelho ao invés de ficar dentro do circo, ou do terreiro, ou do arraial, ou da cidade amuralhada, da Jerusalém de portas fechadas. Eles querem ficar lá dentro, transformar tudo lá dentro. Ide por todo mundo, saiam daí. Como diz aqui, olha só, o pessoal não gosta do Evangelho. Base bíblica, Caio. Base bíblica. Base bíblica, Base Caio. bíblica. A gente tem que fazer uma vinheta. Base bíblica. Ele Caio solta lá, Fábio. base bíblica. Tem que pedir Igual aí. Rádio AM, coloca assim. Como é que faz? Base bíblica com Isso. Caio Fábio. Como é que é? Faz de Rádio novo. AM. Faz de novo, por favor. Base bíblica com Caio Fábio. Eu gostei dessa. Isso. Tem uma Aqui. de hoje, Mateus não sei o quê. Ah, Bota esse agora é Hebreus 13. Hebreus 13 Olha com só. Caio Fábio. Como está dito aqui, verso 10. Possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo do templo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, aqui no texto de Hebreus, quando diz é trazido, é porque o templo de Jerusalém nos anos 70 ainda não tinha sido destruído. O que, por esse verbo, nos ajuda a ver que esse texto foi escrito antes do ano 70. Senão ele teria dito era trazido e não é trazido. E Hebreus trata o templo aqui sempre no presente. Ainda estava em pé em Jerusalém. Então um texto escrito antes do ano 70 da era cristã. Pois bem, pois possuímos um altar do qual não tem o direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm os seus corpos queimados fora do acampamento. Lá fora que são queimados os corpos dos animais. E aí ele diz, olha a implicação da perspectiva, da transposição da liturgia do templo antigo para a aplicação agora do Novo Testamento a esse significado. Aí ele diz, por isso, porque no rito antigo, arquetípico do templo de Israel, os animais são queimados fora do acampamento, fora da cidade amuralhada. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora das portas da cidade. A cruz foi erguida fora dos portões. Lembra que essa era uma discussão lá? Em Jerusalém? Como a cruz, se era dentro, se era fora, como eu disse que era fora e tal. Fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do portão, levando as implicações do Evangelho. Então, nós somos chamados para servirmos a Deus no mundo, na vida, fora da cidade amuralhada, fora dos confinamentos, fora das fronteiras pré-definidas por qualquer que seja o ambiente religioso. A gente é chamado a servir a Deus na profanidade da existência, no mundo, indo pelo mundo inteiro, pela experiência humana como um todo. Então, no dia em que a gente parar de ficar brigando dentro dessas igrejas, que o povo perder esse medo de tá ruim, sai, não é bom, reúne com gente boa. Só fica debaixo de gente ruim, cansou disso. Todas as pessoas legais que você conhece não são as que dirigem nada, mas são pessoas que poderiam se reunir com você.
e você com elas, reúnam-se. Quando vocês pararem com essa história de obediência católica pagã, a esse papado, seja católico, seja protestante, seja pentecostal, seja neopentecostal, seja reformado, quando vocês pararem com esse culto romano à instituição, quando vocês pararem de ser servos da instituição, adoradores da instituição, quando esse espírito romano de instituições for exorcizado de vocês e vocês entrarem no espírito orgânico espiritual do Novo Testamento e resolverem na simplicidade do Evangelho ser igreja, se reunir com gente que ama Jesus com simplicidade, sem complicação e sem complexidade, e indo pela vida no que fazem, em tudo que são, aonde quer que são plantados pela espontaneidade da existência, darem testemunho do Evangelho com palavras, vidas, modos e atitudes, vocês vão ver ainda, quem quiser viver para ver, poderá ainda ver a revolução extraordinária que esse estilo de existência, que não tem donos humanos, mas que vai sendo pastoreado pelo Espírito e vivido na singeleza do Evangelho, produz de revolução extraordinária, de conversões maravilhosas. Só tem um detalhe: a Veja não vai ver, a Época não vai noticiar, a Folha não vai perceber, o Estadão não vai poder estatizar, o Globo não vai poder fazer do fenômeno uma aldeia, não vai gerar também nenhum festival Canções Promessas, porque vai ser como reino, vai ser como fermento na massa, vai se impregnando, vai diluindo, não vai contando a notícia para ninguém, é subversivo, não levanta estandartes, não tem porta-bandeira, não tem mestre-sala, não tem apoteose, não tem Sapucaí, não faz evolução, e para isso não está nem aí, simplesmente vai vivendo Deus, vivendo Deus, vivendo Deus, vivendo Deus basta, no encontro humano. Aí a revolução se espalha, aí algo lindo acontece, anjos cantam, o Pai se alegra, mas não dá poder humano. Não é por aí que se elege presidente da República, não é assim que se fará 20 senadores, não é assim que se terá nenhum poder no Congresso. Ter-se-á poder, todavia, para dizer outra vez aos paralíticos: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho se te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Não se terá poder para se ter horários grandiosos, nobres na televisão, mas cada família estará sendo afetada pelo Evangelho da graça de Deus, sem nenhum poste ídolo falando, gritando nada em nome de sua doutrina pessoal ou glorificando o seu narcisismo particular em nome de Jesus. Nada disso, todavia, haverá. Será espírito puro e simples, vento indo e soprando. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Quem quer isto? Você quer. Mas nem líder religioso o deseja. Eles abominam esse dia. Eles abominam essa virtude do Espírito. Eles abominam essa falta de logomarca, de controle de marketing, de estruturação. Eles abominam a ideia de que isso não pode ser usado politicamente, de que isso não gera votos, de que isso não está na mão de ninguém. Eles não podem nem conceber essa ideia. Desconstrói séculos e séculos de uma exploração que se tornou cada vez mais sofisticada e que é o negócio mais longo que o planeta Terra tem conhecido no ocidente do planeta como lucratividade nos últimos 1.700 anos. Nenhum outro negócio foi mais longevo, deu tão certo, se manteve, se espalhou e ganhou tantas caras e fisionomias como esse fenômeno dessa besta e desta hidra que você
faz tudo para manter viva e a chama de Igreja de Deus, representante do Evangelho da Terra. Deus me livre, meu amigo. Deus assim, Deus me livre. Eu